Chegamos ao final da primeira temporada de Breaking Bad, né? Quem diria que o nosso projetinho ia chegar onde chegou? E estamos aqui, a ferro e fogo, mas estamos aqui. Chegou muito bem, porque muito do que falamos começa a tomar forma nessa season finale que não parece muito pra mim uma carinha de desfecho, muito pelo contrário. Parece mais um primeiro episódio de uma temporada. Não sei se vocês sentiram a mesma coisa. Pois bem, eu vou falar sobre esse 7º episódio da primeira temporada de Breaking Bad. Eu tô fazendo essa revisita e conto muito com a ajuda de vocês pra continuar dando certo. Então, por favor, se inscreva, deixa o like, mas também compartilha, tá? Pega a playlist, compartilha com um amigo ou com amiga que curte a série que você sabe que gosta, e aí você vai fazer esse vídeo alcançar mais gente ainda. Show? Vamos lá para análise com spoilers. A polícia avança na questão dos objetos que sumiram da escola. A reunião é enfadonha, as pessoas procuram um culpado e debatem sobre Hugo ter sido ou não quem fez aquilo dali. Hugo, conforme é dito, foi preso porque portava um pouco de maconha, o que acaba representando aí uma grande discussão na escola. Vários, na vida real, são presos por isso, mas a raiz da questão parece nunca ser debatida a contento. Assunto esse que volta e se intensifica quando Walter White conversam sobre crime, sobre lei seca, e sobre o que é certo e sobre o que é errado. Se intensifica mais ainda quando nos aprofundamos no fato de que a Marie é cleptomaníaca. Ela rouba até mesmo os presentes para a sua futura sobrinha, né? Ou melhor, para dar para sua futura sobrinha. Olha que bacana esse texto, tá? A escola, os pais e a polícia discutem a partir de um estereótipo e apontam para um lado completamente equivocado da situação. Hank, de certa forma, se abraça a outro estereótipo, o do maconheiro que precisa ser preso para mudar a sociedade. Porém, o Walter ele tá ali na frente deles, na frente do Hank, na frente da escola, na frente de todo mundo, quebrando completamente esse estereótipo e, nesse mesmo episódio, fazendo muito dinheiro por conseguir passar incógnito por tudo isso que tá acontecendo. A diretoria, quando ela vai, na verdade, a diretora, quando ela vai pedir para o Walter falar, enobrece a força que aquele cara fez para estar ali, já que ele tá tão mal, né, com doença e tudo mais. E no mesmo episódio, o Walter passa um fim de semana inteiro dedicado a produzir metanfetamina. E pelo que consta, quase que sem parar. Ou seja, fosse que nada pra estar ali, né? Não é nada, absolutamente nada. Hank declara que aqueles charutos que eles estão fumando ali são desviados. E o Hank, nesse ponto de vista, é outro que também tem o estereótipo que o afasta do criminoso. Afinal, ele é o policial, né? Sua mulher também tem o estereótipo. Ela pega as coisas da loja simplesmente dando as costas e ninguém liga. Só depois que as pessoas vão realmente dar falta, né? Tudo isso na cara dura, na cara mais limpa possível. Ela mente, ela não assume pra Skyler. De forma alguma ela diz o que de fato ela fez. De algum jeito a gente já está falando do Gus. De alguma maneira esse cara já está surgindo aqui. Tanto por esse aspecto do sujeito comum compartilhado por Walter White, como pelo lance da transação que o Walter e Jesse vão fazer com o Tuco lá no Ferro Velho. Mas sobre isso eu falo já já. Antes é importante lembrar como o primeiro episódio mostrou Skyler dominando o Walter White ao masturbá-lo. Não sei se vocês lembram disso, ele na cama e etc. Eu falei lá que havia uma relação de poder acontecendo, e de fato há. Sexo, para além de várias coisas, é também relação de poder, também. O Walter, nesse momento da escola, tá sentindo tanto prazer, tá sentindo um prazer absurdo quando as pessoas falam sobre o crime, que ele quer compartilhar urgentemente com a Skyler, e o faz a masturbando logo ali, e depois, logo no carro, né, transando do lado do carro da polícia. Inclusive, ela gosta da situação. E pra quem viu a série, vai perceber que já nasce aí uma questão sobre a qual um dia, com certeza, falaremos aqui nos vídeos, tá? Mas pra quem não viu, entenda que essa cena é de um Walter White conseguindo compartilhar momentos de euforia, mesmo sem a sua esposa saber o motivo da euforia. Fique com isso. Não esqueça. O Walter sente tanto prazer, tanta adrenalina, tanto ego massageado que transborda. É isso que tá acontecendo, né? Ele começa a provar não só a questão da ganância, que eu falei já no episódio passado, mas da endorfina vindo dessa adrenalina. Essa adrenalina atrelada, nesse caso, ao crime, atrelada ao proibido, atrelada também, por que não, ao domínio de uma situação. Seja a situação da produção de drogas, que ele já achou um novo jeito de fazer, seja a situação da sua própria receita, da sua própria grana. Mais à frente, essa adrenalina vai refletir na decisão de ele e o Jesse invadirem um local para roubar alguns insumos para sua produção, mostrando que a coisa meio que já começa a virar, ou seja, ele já está no meio, está para além do ego, digamos assim, né? Tem o trabalho, isso é fato, tem o retorno desse trabalho, isso também já foi posto, mas tem o prazer, o que é um privilégio, afinal, né? Quantos de nós temos o prazer de trabalhar com o que gostamos?
Pouquíssimos. Tudo bem que esse lance do Walter White é meio hediondo, né? Meio não, é hediondo. Mas fica a boa alegoria, né? Se você puder trabalhar com o que você gosta, você vai abrir mão disso? O Walter White tá dizendo que não. Repito, tá? Importante. Sexo também é poder. Também. E o Walter White vem demonstrando dominar isso muito bem. A gente viu pela cena do carro. Não só com a Skyler ele vai conseguindo fazer isso. Ele faz isso também com o Tuco. Na negociação, uma negociação completamente desfavorável para o Walter White, ele consegue não só o dinheiro do Tuco, e inclusive para além do que de fato merecia, como consegue aumentar a sua participação nesse negócio. Tuco, e a gente já conversou sobre isso, é um cara complicado, mas a relação de poder e respeito tá tão firme que ele, o Tuco, sabe que não pode fazer muito contra o Walter White. Ele precisa do cara, o Walter sabe disso, joga com isso e o Tuco joga o dinheiro nele. Mas perceba, não o toca. Em nenhum momento o Tuco toca no Walter White e depois despeja toda a sua raiva em outra pessoa, que é, no caso, o traficante, né? Um traficante que, mesmo que ele fale algo atravessado, ele fala certo, né? Ele ia falar isso, né? Qual o problema do cara falar? É o Tuco. 0 a 80 em segundos. Esse lance do respeito, perceba, o próprio Tuco fala pro Jesse, quando meio que tá pedindo desculpa ali pra ele, né? Não é pedindo desculpa, mas ele vai dizer, ó, Jesse, você sabe como é que é, né? A gente tem que conquistar respeito. Respeito tem que ser conquistado. E foi isso justamente que o Walter fez no episódio passado ao explodir tudo. Se mostrou tão louco e tão incerto quanto o próprio Tuco, que provavelmente se viu naquela loucura, naquela situação, e a partir daí passou a respeitar esse cara que, além do mais, começou também a entregar. Importante dizer, porque se ele também não entrega, rua. Rua não, né? Caixão. Temos mais uma quebra de estereótipo e também de clichê aqui. Dessa vez uma quebra reversa. É comum vermos filmes e séries criando esse tipo de ambiente no ferro velho ou em locais parecidos para fazer uma negociação meio que fora da lei. E o Jesse questiona exatamente isso, né? Questiona o Walter, traz essa questão da metalinguagem, diz que isso é clichê e o próprio Tuco em seguida também fala a respeito disso. O Walter sabe o que sabe através do clichê e através do estereótipo, ou seja, ele não é muito diferente do Hank ou tampouco da galera da escola que realmente acha que o problema foi o Hugo. A diferença é que ele tá provando do clichê, vivendo o clichê, usando o clichê. Nesse momento, o texto do Vince Gilligan brinca porque ele sabe que ele sim construiu um clichê e, portanto, o destrói ao levar para a primeira camada do texto. E vou além. O Walter, ele vira o estereótipo perfeito. O cara que bota um chapéu e um óculos e que por isso acha que tá disfarçado. Ante os caras que aparecem ali de cara limpa, questionando aquela escolha de local e etc. E eles que de fato são os criminosos aqui, né? Bacana, muito bem escrito. Olha como realmente são as coisas. O Walter fala sobre a lei seca e como grandes chefões da máfia se fizeram pela distribuição de bebidas em meio a essa lei seca. Um deles, né, trazendo aqui para o nosso texto, foi o Al Capone, que dentre outras questões, se utilizava muito, melhor dizendo, da lei seca e distribuía bebidas clandestinamente, criando um cartel gigante aí de crimes e de máfia. A mesma coisa vem acontecendo aqui. Metanfetamina era colocada em farmácia há algum tempo atrás, segundo o próprio Walt, tá? Não sei dessa informação, tô me apegando à informação ali da série. E agora isso não acontece mais. Quer queira, quer não, ele se beneficia disso, o Walter se beneficia disso. O seu dinheiro cresce com isso, né? Diante disso. O roteiro nos faz refletir sobre se o Walter é realmente definido ou definidor. O famoso, a ocasião que faz o ladrão ou o ladrão que faz a ocasião. Enfim. O Walter é perverso, é pesado, eu não tô tirando nada disso, tá? É errado também. Mas e se houvesse outro jeito de lidar com a proibição da metanfetamina? Estou falando do ponto de vista social. Será que haveriam Walters, Whites, Tucos, Lalos, Jesses e etc? Sim, de certa forma, porque outras coisas estariam igualmente proibidas, mas percebe que o ponto de partida é sempre essa questão da proibição, né? Isso faz refletir, porque o Hank ele não consegue ver sob essa perspectiva. Afinal, o seu trabalho também é mantido por conta desse cenário da proibição. Sem a proibição, não tem o Hank. Tá resolvido. Então, é como se o trabalho do Hank não fosse tão distante assim do trabalho do Walter, entendeu? Ambos descendem de uma situação parecida, que é a proibição de algo, precisa caçar e o outro precisa produzir.
Enfim, muito bacana essa percepção. Não sei se vocês tiveram, mas é muito bacana. Sobre essa questão de o quão diferentes eles são, o episódio vem responder de duas maneiras, em duas camadas diferentes. Uma camada é por debaixo dos panos. O Walter e Jesse fabricam o seu produto ali no porão da casa do Jesse e as pessoas andam por cima dela. Mal sabe o que tá fazendo ali, o que tá acontecendo ali. Pessoas ali que estão em busca de comprar uma casa, construir suas famílias dentro daquela sociedade, construir o sonho americano, mas poucos pensam sobre o que está nas camadas inferiores, ou seja, o que está além do que está sendo adquirido. Ou isso aí também tem outra alegoria, né? Quando o cara compra uma droga na esquina, é só pra mim. Não, você tá favorecendo toda uma rede ali que vai até, às vezes, uma criança que distribui essa droga, né? Então, assim, às vezes você faz algo, que a alegoria é comprar a casa, mas não pensa o que tá por baixo dela. Mas o Hank, ele também não consegue descer essas camadas, né? Vários, na verdade, não conseguem. Talvez ele até saiba da questão da esposa, que a esposa é cleptomaníaca, porque quando ele vê a Tiara, ele muda a expressão e pede uma bebida mais forte pro Walter White, mas ele não quer encarar. Ele não quer encarar a verdade. Ele não quer dar de cara com essa situação. A Skyler, ela começa a tentar lidar com isso. E perceba como ela, a Skyler, apesar da situação constrangedora, não entregou a irmã. E agiu bem pra fugir dali. E isso vai ser muito útil no futuro, tá? A outra forma do episódio responder essa questão que eu trouxe é no desfecho da cena do Tuco com o Walter e Jesse. O Tuco esmurra o seu capanga na frente dos dois. Isso, obviamente, como eu disse, né? Sem poder agir contra os peixes maiores, que na verdade são peixes menores, mas se tornaram maiores por conta da circunstância. E aí ele age contra um cara que, teoricamente, tá debaixo da sua hierarquia, né? De novo, sob um discurso genuíno do cara, porque faz sentido o que ele falou, mas enfim, acontece o que aconteceu, ele toma aquela raiva, né? O Tuco sente aquela raiva e surra o cara. E isso logo depois do Walter pedir calma. Assim que o Walter pede calma, o Tuco desvaira, né? Quebra ali o seu modus operandi que estava vindo ali, né? Então, mortes aleatórias e a tempestividade de alguém que tem um poder nas mãos começa a surgir, começa a fazer parte da jornada do crime do Walter White, né? O Walter percebeu como é perigoso o que eles estão fazendo. Foi só ele pedir calma que o cara, foi do 0 a 80. Tudo acelera muito rápido pro Tuco. E o Walter talvez perceba que aquilo pode também acontecer com eles. Já aconteceu, se você pensar bem, né? Então, quanto menos tucos no negócio, melhor. Talvez às vezes o problema não seja os Walter Whites, o problema seja os tucos, né? Mas um sustenta o outro, aí é que dá o nó na cabeça. Então, como fazer isso? Como tirar esses caras do caminho? Breaking Bad vai fazendo isso, né? Vai dando com uma mão e tirando com outra. O tempo inteiro eles fazem isso. Eles ganham uma bolada, mas tem que gastar. Eles produzem muito, mas uma vida se vai. Eles começam a se desenrolar com o cara, mas esse cara começa a se mostrar difícil, volátil, digamos assim, né? As coisas vão se enrolando e se desenrolando justamente na frente dos protagonistas. E isso, obviamente, vai mudando eles. O que começou em adrenalina e endorfina, nesse episódio, termina em medo. E o medo vindo também de uma certa adrenalina. Mas, cara, é uma questão pro Walter, né? Se ele despejou adrenalina em forma de sexo na sua esposa, por que o Tuco não pode despejar a adrenalina dele no seu capanga também? Se você disser que é diferente, então é uma hipocrisia, porque ambas estão partindo do mesmo princípio. Então, Walter White, não me venha com hipocrisias, tá? Quero encontrar você de novo na segunda temporada e ver se você vai despejá-las aqui ou não. Por hora é só, eu volto a comentar sobre a segunda temporada de Breaking Bad, mas eu preciso de vocês. Eu vou colocar a meta de 35 mil views nesse vídeo aqui para desbloquear a segunda temporada. Por isso, deixa o like e informa ao YouTube que esse conteúdo presta pra ti, cara. Funciona pra ti. Compartilhe direitinho esse vídeo, se inscreva também. Faça tudo que puder fazer, comente, etc. Desculpa fazer isso, mas em meio a tanto conteúdo, a tanta coisa acontecendo, eu realmente preciso do trabalho sendo validado para continuar. Infelizmente, é assim que acontece aqui na plataforma. Queria? Não, mas é o game, é o jogo. Espero que vocês me entendam. Espero que vocês não se chateiem de coração. Imagine que eu sou o Walter e vocês são o Tuco, tá? Eu preciso de um adiantamento. E a gente se vê na próxima. Um forte abraço e tchau.